Reviveram o acidente esta semana de forma dramática com a divulgação de um vídeo que mostra tudo o que aconteceu a bordo, desde a decolagem. As imagens podem ajudar a esclarecer o que aconteceu. Era um dia de celebração. A noiva Rosemary Nascimento Silva embarca num helicóptero pela primeira vez na vida para realizar um sonho: chegar voando ao casamento. Ao lado dela, o irmão mais velho, Silvano Nascimento Silva, que a levaria até o altar. À frente da aeronave, o piloto Peterson Pinheiro. E ao lado dele, a fotógrafa Naila Cristina Neves, grávida de 5 meses. É ela quem registra todo o voo. Na decolagem, céu azul e muitos sorrisos. Mas em cerca de 20 minutos, a paisagem muda. E a expressão no rosto dos passageiros também. O irmão de Rose parece ser o mais preocupado. As imagens foram gravadas em dezembro do ano passado, naquele que seria o dia mais feliz da vida da noiva, que na verdade se tornou o último. A aeronave caiu a 2 quilômetros do local da cerimônia. Ninguém sobreviveu. O vídeo é uma peça importante para esclarecer as causas do acidente. Ele já estava em poder das autoridades havia 7 meses e foi divulgado nesta semana, apesar do sigilo das investigações e contra a vontade das famílias das vítimas. É muito doloroso pra gente. Muito doído mesmo. Mas para especialistas em segurança de voo, o vídeo pode ajudar a prevenir novos acidentes. A pedido do Domingo Espetacular, eles analisaram as imagens e foram unânimes em afirmar: nem o helicóptero, nem o piloto estavam preparados para voar sob forte neblina. O que houve foi uma desorientação espacial e a perda de controle. Naquela situação só se conseguiria voar pelos instrumentos, mas há indícios fortes de que ele não soubesse fazer isso. A Rose tinha 4 irmãos. Um deles era o Silvano, que estava com ela no helicóptero. Os outros 3 são a Carol, a Zenilde e o Adriano. O Adriano foi quem encontrou a câmera com o cartão de memória contendo as imagens dos últimos momentos dos irmãos dele. Ele conta que 4 dias depois do acidente foi até o local da queda da aeronave para procurar objetos do irmão. Eu senti falta da aliança dele, que ele não tinha aliança. Não tinha um relógio que ele gostava muito do relógio dele. O helicóptero caiu numa região de mata em São Lourenço da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Mas Adriano diz que não teve dificuldade para encontrar a câmera. Encontrei a câmera, 5 centímetros quadrados mais ou menos, intacta, inteirinha. Com as imagens nas mãos, Adriano decidiu procurar a polícia. Eu resolvi entregar para o delegado lá de São Lourenço. Assinei um termo de responsabilidade de que ninguém ia ter acesso àquele vídeo, senão as autoridades, para a investigação do acidente. A divulgação do vídeo pegou toda a família de surpresa. Mais de 7 meses depois do acidente, o Dirley, que é o noivo da Rose, não tinha visto ainda as imagens, sendo que o irmão da Rose tinha essas imagens, né? Você nunca quis ver? Não, nunca quis ter essa curiosidade de vê-la, porque a gente eu sabia que ia ser muito sofrimento, entendeu? Dessa vez, foi inevitável. Não conseguia dormir, lá por volta das 2 horas da manhã, falei, não, vou assistir, tô sozinho, o que tiver que acontecer, vai acontecer, vou assistir. Eu assisti. Então você viu a queda? Vi.
Felizmente tive que ver, né? Idália é tia da noiva, mas convivia mais de perto com o sobrinho Silvano, que também estava no helicóptero. Eu só consegui ver um sorriso do Silvano assim que o helicóptero decolou. Depois eu já comecei a ver a apreensão nele o tempo todo. O Silvano estava transpirando, o sorriso dele era forçado. Ele estava, quando vê que estava segurando na mão da Rose, o tempo todo ele estava com medo. Com a noiva foi diferente. No início do voo, a felicidade estava estampada no rosto dela. Tem momentos que ela tá muito alegre, né? Mostra ela feliz, dando risada e tal, que até teve fotos desse momento que ela tava alegre. Uma dessas fotos foi enviada pela fotógrafa ao marido. Ela queria avisar que a noiva estava a caminho e não se atrasaria. A fotógrafa mantém a câmera focada na noiva a maior parte do tempo. Nas poucas vezes em que o rosto de Naila é enquadrado, ela parece tranquila, dá um sorriso e brinca com Rose. Quem trabalha com evento social tenta tirar um pouco aquela pressão que tem, né? E ela tinha um feeling muito bom para isso, então provavelmente ela pode tentar distrair ou falar alguma coisa. Para Isaac, quando a mulher percebeu que havia algo errado, passou a registrar o mau tempo, o painel e as manobras do piloto. Eu deduziria que ela percebeu que algum não estava bem, e então ela procurou mostrar para ter relatos depois. O vídeo revela que o helicóptero partiu de Osasco, na Grande São Paulo, com o tempo aberto. Fazia sol e havia poucas nuvens no céu. Essas são condições ideais para o chamado voo visual. É quando o piloto consegue se localizar pelo horizonte na paisagem. Quem explica é este instrutor de voo. Pela dedução, as condições meteorológicas que estavam na região seriam as mesmas onde eles iriam pousar. Seria um tempo visual, seria um tempo aberto. Ou seja, teria que decolar visual e pousar visual pela característica da aeronave. E o planejamento dele foi todo feito em cima disso daí. Ele foi ficando perto daquelas condições que nós chamamos uma condição de voo IFR. Ou seja, você tem uma condição que você está saindo de um voo visual para uma regra de voo instrumento. O problema é que aquele helicóptero não tinha autorização para voar por instrumentos, que é quando o piloto passa a se orientar pelos indicadores do painel e não mais pela visão externa. Peterson Pinheiro tinha 6 anos de experiência como piloto e 2 como instrutor de voo, mas ainda não era habilitado para voar por instrumentos. Estava estudando para isso. Já tinha sido aprovado numa prova teórica, ainda faltava o teste prático. Somente então seria considerado apto. Quando viu a forte neblina, Peterson teve apenas 2 opções. O mais seguro seria retornar. Se não conseguisse retornar, fazer um pouso de segurança e aguardar as condições meteorológicas melhorarem. Não se sabe por que Peterson decidiu seguir em frente. Ele tirou os óculos escuros para ver melhor o caminho. A fotógrafa perguntou ao piloto se ele estava com o localizador por satélite ligado. Quando já tinham se passado 20 minutos, o tempo total de voo previsto, o piloto aparentemente percebe que está perdido. Silvano, o irmão da noiva, passa a olhar pela janela para tentar ajudar o piloto a localizar o sítio. Ele cita alguns pontos de referência. A noiva também. Segundo o instrutor de voo, que reproduziu uma situação parecida num simulador, esta era a última chance de evitar o acidente. Na hora que ele foi abaixando,
que ele virou, você via que ele tinha umas 3 ou 4 condições de voltar. Aí ele vai procurando. Isso daí, ele tá vendo solo ali embaixo. Você vê na filmagem, tá aparecendo o chão aqui do lado, do outro. Ele teria que ter voltado numa dessas vezes aqui. Na 5ª vez, ele entrou IMC. Ele entrou dentro da nuvem. Com a visibilidade reduzida a praticamente zero, Peterson parece confuso, sem saber como conduzir o helicóptero, como observa o especialista em segurança de voo. Tem um momento em que a gente percebe o piloto olhando para o instrumento e olhando para frente, olhando para o instrumento e olhando para frente. Então é o seguinte, ou eu estou voando visual ou eu estou voando instrumento. Um parâmetro importante em momentos de visibilidade zero é o chamado horizonte artificial, que mostra no painel a inclinação do helicóptero em relação ao chão. A gente percebe, a gente está focado no horizonte artificial e você percebe o horizonte artificial inclinado a aproximadamente 40 graus de inclinação, o que é uma inclinação alta, né? As curvas que se fazem, curvas normais são com 15 graus. Se eu preciso fazer uma curva um pouco mais apertada, é até 30 graus. 40, 45 graus já define uma condição de voo irregular. Peterson faz movimentos bruscos no comando e o irmão da noiva se desespera. Dali em diante, sem nenhuma referência do chão, a única alternativa para um piloto experiente em voo por instrumentos seria subir bastante o helicóptero e navegar seguindo as indicações do painel até o tempo melhorar. Mas pelo vídeo, não foi o que aconteceu. Nos 3 minutos seguintes, Peterson inclina o helicóptero de um lado para o outro e provoca muita trepidação. O mal-estar dos passageiros aumenta. A fotógrafa ainda tenta descontrair, mas numa das inclinações, Peterson perde totalmente o controle do aparelho. Fez isso, ó. É o que vai acontecer com esse helicóptero. Ele não soube manter a asa nivelada, ele não soube voar e ele não soube subir. Simplesmente ele veio direto para o solo. Depois do acidente, 2 investigações foram abertas. Uma pela Polícia Civil e outra pelo CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. 7 meses depois, nenhuma delas foi concluída. Em nota, o CENIPA informou que a conclusão de qualquer investigação depende da complexidade do acidente e que estão sendo analisados o vídeo que mostra o momento da queda e partes importantes do helicóptero, como o rotor de cauda e o conjunto de transmissão. O Domingo Espetacular procurou a família do piloto, mas ninguém quis gravar entrevista. A noiva pagou um total de R$ 1.800 pelo voo. Mas, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave não tinha cadastro para fazer voos comerciais. A empresa que vendeu o serviço é a Voinext, uma operadora de turismo. O helicóptero pertence a outra empresa, HCS, responsável por operar o voo. Segundo as famílias das vítimas, nenhuma das 2 prestou assistência até agora. Não teve assistência de ninguém. Então, assim, quem arcou com todas as despesas do funeral foi a família. As despesas que a gente tem agora, o meu marido era o provedor da minha casa. Ele que mantinha a minha casa. E eu não tenho mais ele. Apesar de saber qual é o conteúdo do vídeo, o marido da fotógrafa diz que nunca assistiu às imagens na íntegra. Eu tenho uns 10 teras de vídeos e fotos de momentos bons. Não preciso ver esse vídeo. Não preciso mesmo. Naila deixou 2 filhas de 5 e de 2 anos. O Dirley, que perdeu a noiva no dia do casamento, diz que nunca vai conseguir esquecer as cenas que registraram os últimos momentos de Rose. A vida, o tempo vai cicatrizando aos poucos, né? Mas apagar não tem como, jamais, não existe.
Vamos mudar de assunto, vamos falar agora de coisa boa, comida, seja em um jantar com os amigos ou no almoço, né?